Muito bem, pessoal, muito bom dia. Hoje, infelizmente, eu vou ter um compromisso e eu não vou conseguir dar aula para vocês. A gente vai ter que gravar essa aulinha que a gente começou na semana passada, né? A aulinha da apostilinha de vocês, Lei de Coulomb. Você se lembra da Lei de Coulomb? Deixa eu voltar aqui, esse computador às vezes a gente tem que pausar. A lei de Coulomb fala da interação entre duas cargas elétricas. Então, Newton, com a sua lei da gravitação universal, fala sobre as massas. A lei de Coulomb é a mesma coisa, mas fala sobre a interação das cargas. Vocês se lembram das propriedades da matéria? Propriedades da matéria em eletricidade, a gente começa a falar que tem massa e tem carga. Então, sempre há essa interação entre massa e carga. Aqui, especificamente, a gente vai falar sobre carga elétrica porque a gente está em eletricidade, né? Tem aquele K0, que é o 9 vezes 10 a nona. Eu, em toda a minha vida de professor, raríssimos exercícios, eu posso falar para vocês dois exercícios somente, que são bem antigos, não se fala mais, que o K não é 9 vezes 10 a nona, não é o vácuo, tá? Virou padrão. E você tem o módulo das cargas elétricas, a gente vai discutir só o módulo dela, o sentido, a gente sabe se é atração ou repulsão, né? Cargas iguais ou cargas de sinais diferentes, né? Sinais iguais ou diferentes. E D é a distância entre as cargas. Outra coisa que é importantíssimo a gente perceber é a função da distância. Então, esse gráfico, para recordar, para quem não sabe, isso daqui é uma hipérbole, né? A hipérbole você não é uma parábola, todo mundo acha que curva é só parábola, né? Nós temos também a hipérbole. Então, se eu dobro a distância, a força que era F para a distância D divide por 4, né? Porque é o quadrado da distância. Então tome cuidado com esta brincadeirinha, certo? Se eu reduzo a distância pela metade, a força multiplica por 4, tá? Então existe este pequeno segredo para a gente brincar aqui na lei de Coulomb, certo? Então eu acho que está tudo bem, né? A gente já discutiu isso na aula passada, a gente já começou. Eu preciso de uma lista de exercícios para vocês, para a gente brincar. Então a gente vai pegar a lista, eu achei que a lista já estava aqui com a gente, mas ela não está. Então deixa eu pegar aqui no computador uma listinha sobre Coulomb, né? Lei de Coulomb. Então, a leizinha de Coulomb, nós vamos fazer esses exercícios aqui. A aula de hoje é uma aula de aprofundamento, né? E nós vamos ver esses exercícios aqui, tá? Então, eu tenho o primeiro exercício, né? Eu vou fazer com vocês, é uma aula de exercício. Então, a que distância devem ser colocadas duas cargas positivas iguais a 1 microcoulombs no vácuo para que a força elétrica de repulsão entre elas tenha intensidade de 0,1 newtons? K
é o velho 9 vezes 10 a nona, tá? Então nós temos ali o exercício aqui de Coulomb, é o exercício número 1, não é? Então você tem a velha formulinha, Kqzão pela distância ao quadrado, né? As cargas são iguais. Eu gosto de trocar de lugar quando a gente trabalha com potência. Então eu vou trocar de lugar a força com d ao quadrado. A gente multiplicaria em cruz e depois eu passaria f dividindo. Eu já fiz de uma vez. Então d ao quadrado é Kqzão por f. O K, 9 vezes 10 a nona, as cargas, cada uma é 1 vezes 10 a menos 6, repete, e a força é 1 vezes 10 a menos 1, que é 0,1 newtons. Fazendo toda essa continha, aqui dá 10 a menos 12, esse carinha sobe e fica 10 a décima, no final ficou 9 vezes 10 a menos 2. Extraindo a raiz quadrada, 3 vezes 10 elevado a menos 1. Essa é a resolução daquele primeiro exercício de vocês. Certo? Então vamos lá. Então, continuando, o exercício 2, né, que é um clássico. Então, o que nós temos aqui? As cargas Q1 é 9 microcoulombs positiva e Q3, 25 microcoulombs positiva, estão fixas nos pontos A e B. Faltou aqui marcar o pontinho A e B. A é aqui, B é aqui. Sabe-se que a carga Q2 está em equilíbrio sob a ação de forças elétricas somente nessa posição indicada, quando ele estiver entre eles de x. Ele pede para você quanto vale essa distância x para colocar Q2 em equilíbrio, né? Então, a gente lê o exercício, a cabecinha já começa né? Como que a gente faz para calcular a força em Q2? Q2 tem duas forças, a gente vai ver o esqueminha. Está aqui. Então, eu fiz o esqueminha, aqui a carga Q2 é repelida pela carga Q1, então percebem que Q1 eu tenho força Q2 repele 1. E em Q2, pelo princípio da ação e reação, força Q1 repele 2. Né? No geral, a gente marca o primeiro número da carga que faz ação e o segundo número da carga que sofre a ação. Tá? Força Q1 faz em 2, força Q2 faz em 1. Mesma coisa entre 2 e 3. Força Q2 faz em 3, força Q3 faz em 2. Tá? Eu tenho aqui um equilíbrio. Ele falou, quando ele está em equilíbrio, as forças se anulam. O nome mais correto é falar, quando está em equilíbrio, as forças se equilibram. Então eu tenho aqui essa distância x que eu quero saber, é 8 centímetros. Você vai ver que não precisa passar para metros, porque tem centímetro de um lado, centímetro do outro lado, vai cancelar, né? Então aqui fica 8 menos x. Pode usar em centímetros. Então você vai ver que ó, força que 1 faz em 2 é a mesma coisa que força que 3 faz em 2. Então, montando as forcinhas pela lei de Coulomb, K que é 1, Q2 sobre D, que 1 faz em 2 ao quadrado, K, Q3, Q2 sobre
força que 3 faz em 2 ao quadrado, né? Distância ao quadrado. K cancela com K, Q2 cancela com Q2. Ele foi bonzinho, ele te deu o valor de Q2, você nem iria colocar, né? Ele iria cancelar. E aqui, o Q1, ele falou que é 9 vezes 10 a menos 6. O Q3, 25 vezes 10 a menos 6, que é microcúmulos. 10 a menos 6, 10 a menos 6. Eu tenho esta fração. Para você que é um aluno perspicaz, você tem agora dois caminhos a seguir. Ou você percebe que todos aqui têm raiz quadrada, todos, e extrai a raiz quadrada, ou você não percebe isso e vai ter que fazer aqui um produto notável. Aqui é o quadrado da diferença, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. O que você vai cair numa equação do segundo grau, vai demorar, você talvez chegue lá, mas é um caminho muito mais árduo, né? Vamos pegar o caminho mais curto. Extrai a raiz desse, extrai a raiz deste, todo mundo tem raiz. Então a raiz de 9 é 3, a raiz de 25 é 5, a raiz de x ao quadrado é x, e de 8 menos x ao quadrado é o próprio 8 menos x. Multiplicando em cruz, 5x, 3 vezes 8, que dá 24, menos 3x. Passa o 3x para lá, 8x é 24, o x vale 3 centímetros. Tá? Essa é a resolução do segundo exercício da nossa querida apostila. Na sequência, eu vou fazer o exercício 3, né? Então, nós temos aí o exercício que se chama 3, né? 3. Então, também é sobre força. Força elétrica e suas interações. Então, ele fala o seguinte: determine agora qual é a resultante das forças que atuam na carga A da figura abaixo. Ele te dá a carga de A, carga de B é 2, a carga de C é somente 1, e o K, 9 vezes 10 a 9. Né? Então, eu tenho este valor de forças aqui para vocês escolherem depois. Você pode não querer resolver e chutar, mas eu acho que não é uma boa coisa para você fazer. A gente tem condições de resolver. Então, o exercício número 3, é esse daqui. O exercício número 3, eu trago o esqueminha, agora colocando as forças, né? Força que A faz em B e força que A faz em C. Força que C faz em A e força que B faz em A. Vocês se lembram? Primeiro é quem faz a força e segundo quem sofre a ação da força. Força que B faz em A. E aqui, força que C faz em A. Então eu vou ter que calcular cada força que eu faço em A e tirar a resultante pelo aquele caso do Pitágoras, né? Porque elas formam 90 graus. Está aqui 90 graus, está no desenho. Eu acabei não colocando aqui para não ficar muito carregado, né? Então a gente calcula tranquilamente cada força, né? K, carga de B, carga de A, pode ser carga de A vezes carga de B, não tem problema, não sei nem por que eu mudei. E distância entre B e A ao quadrado. 9 vezes 10 a 9, 2 vezes 10 a menos 6, 2 vezes 10 a menos 6, está no enunciado. Né? O 2 e o 2 aqui em cima eu cancelo com 2 ao quadrado aqui embaixo, que é a distância entre A e B, 2 metros. Fica 9 vezes 10 a menos 3. Força que C faz em A, mesma coisa. K, carga de C, carga de A sobre a distância entre C e A ao quadrado. 9 vezes 10 a nona, 1 vezes 10 a menos 6, a carga de C é 1 vezes 10 a menos 6.
Aqui 2 vezes 10 a menos 6. E a distância entre C e A vale 1. Essa continha dá 18 vezes 10 a menos 3 newton. Aí eu vou ter que fazer o Pitágoras. O Pitágoras entre eles dá resultante ao quadrado. É a força que B faz em A ao quadrado mais força que C faz em A ao quadrado. Então, essa daqui ao quadrado, essa daqui ao quadrado, eu já vou fazer direto para vocês, dá 81, mais blá blá blá, dá, fazendo a fatoração, 9 raiz de 5 vezes 10 a menos 3, a unidade é o newton. Eu faço votos que quando você viu esse exercício, você deve ter imaginado, bom, talvez ele é trabalhoso, mas eu tenho condições de fazer. Então, aí você enfrentou o exercício, não ficou com medo dele, e você acabou resolvendo esse probleminha aí. Tá? Então, voltando à nossa lista, esse foi o exercício 3. Nós temos depois, eu vou fazer na sequência o 4, tá? Então, o 4, 2 corpos pontuais em repouso, separados por certa distância e carregados eletricamente com cargas decinais iguais, repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Muito bem. Se a quantidade de carga em um dos corpos for triplicada e a força de repulsão elétrica permanecerá constante, aumentará ou diminuirá quantas vezes? Então, esse é o exercício 4, é a alternativa A. Então, eu vou triplicar uma das cargas. Então, antigamente a força era K quesão Qzinho por D ao quadrado. Eu vou triplicar uma das cargas, vai ficar 3 Qzão. Então, fica 3 Qzão vezes Q, aqui, só multiplicar o Qzão. Eu vou passar o 3, porque a ordem dos fatores não altera o produto, eu passo o 3 para cá, fica K Qzão, Qzinho por D ao quadrado, que você e toda a sua perospicácia conseguem perceber que tudo isso daqui é a antiga força F, a força inicial, tá? Então a força aumentará em quantas vezes? Em 3 vezes. Essa é a resposta do item A. E a resposta do item B? Se forem mantidas as cargas iniciais, mais a distância entre os corpos for duplicada, a força de repulsão elétrica permanecerá constante ou aumentará de quantas vezes? Ou diminuirá em quantas vezes? Então aqui a gente vai ter a resposta desse exercício. F, duas linhas, que eu falo segunda, consideração. K, Qzão, Qzinho, eu vou dobrar a distância. O maior erro de vocês, e aqui explica a teoria, aquele gráfico, é que fica F sobre 4. Por que fica F sobre 4? Como eu falava, o maior erro de vocês é esquecer que o 2 também vai ao quadrado. Então aqui vai ficar 4. Fica K, Qzão, Qzinho por T ao quadrado. Tudo isso daqui, você utiliza a sua perospicácia para encontrar que vale F dividido por 4. Essa é a resolução do exercício 4. Tranquilo, pessoal, por enquanto? Sei que é bem diferente, a aula, gente, ao vivo, a gente pode fazer mais comentários, verificar se vocês estão realmente entendendo, Eu preciso do 7 para fazer o clássico que é o 10, tá? Então, duas pequenas esferas carregadas repelem-se mutuamente, ou seja, elas têm cargas iguais, com uma força de 1 newton quando separadas por 40 centímetros.
Qual o valor em newtons da força elétrica repulsiva se eles forem deslocados e posicionados a uma distância menor, somente 10 centímetros uma da outra? Então agora eu vou diminuir a distância entre elas. Então, antes eu aumentei, agora eu diminuo. Né? Olha que coisinha interessante. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tratar não sobre a distância em si em centímetros. Eu vou fazer um exercício que é um exercício literal. Então, antes eu vou falar que 40 centímetros vale D. E depois 10 centímetros é D sobre 4. Entenderam a mágica? Tá? Então eu chamo 40 centímetros de D e 10 centímetros é D dividido por 4. Então nós teremos essa brincadeirinha aí para vocês. Então fica K, Qzão, Qzinho, por T sobre 4 ao quadrado. Então você vai ter que tomar cuidado aqui em elevar o 4 ao quadrado, dá 16. A matemática fala, ó, pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Quando isso acontece, eu já tenho um método mais prático, de tantas vezes que eu fiz na minha vida, e esse 16 ele sobe e fica 16 Kzão, Qzinho por D ao quadrado. Sua perspicácia, mais uma vez, fala que isso daqui é a força F. Então, é 16 vezes a força F. Ou seja, se a força F era 1 newton, a nova força é 16 newtons. Esta é a resposta, que eu não coloquei aqui, né? Eu esqueci, perdão. É a resposta do exercício 7. Tá? Mais um exercício na nossa querida sequência é esse exercício 10, é um clássico. Depois você vai fazer de tarefa, viu? Então a tarefa da aula de hoje eu corrijo, depois eu coloco para vocês no plural, né? As respostas dos exercícios, embora está aqui, né? Você perceba que você tem o gabarito. Olha, aqui ó, 7, 16 newtons. E acertei. Então você tem o gabarito, mas eu coloco a resposta, porque esses exercícios são mais antigos. Esse da FUVEST é um clássico, caiu em 1800 e Ropponga, né? Então, faz tempo. Mas está na sua apostila, viu? Então não é tão antigo assim, né? Para a gente jogar no lixo. Então a gente fala o seguinte: 3 objetos com cargas elétricas, eu não sei porque hoje fez isso, idênticas estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre B uma força de módulo igual, olha que coisa mais feia, 3 vezes 10 a menos 6, que número horroroso, né? A força elétrica resultante dos efeitos de A e C sobre B, então ele quer a resultante. A força elétrica, vírgula, resultante, vírgula. Né? Então, no fundo, ele quer a resultante. Então, está aqui a resposta para vocês. É o exercício número 10, nota 10. Eu vou ter a força entre A e B. Olha lá, força que A faz em B, força que B faz em A. Vocês se lembram? Primeiro é a carga que faz, segundo a carga que sofre, que sente. Né? Então, A faz em B, B faz em A. E aqui, B faz em C, C faz em B. Eu quero essas duas forças. A força que C faz em B, ele me deu. É fácil. Né? Já está aqui, 3 vezes 10 a menos 6. Está no enunciado. A única coisa que eu não tenho é quanto vale a força que A faz em B. Vamos abrir. Então eu vou fazer o seguinte.
Essa distância aqui eu vou chamar de D. E essa distância aqui é quanto? 3D. 3 vezes a distância D. Certo? Então, a força que afaz em B é Kqzão sobre D ao quadrado. Eu não tenho ninguém aqui. Não tenho. Então, vou olhar nessa outra força. Deixa eu abrir essa outra força aqui, ó. Kqzão, a distância entre C e B e C, é 3 centímetros. Eu estou chamando de 3D. Você lembra que eu estou alterando e fazendo literal, tá? Kqzão por 9D ao quadrado é igual a essa força que ele me falou, que é 3 vezes 10 a menos 6. Eu vou pegar esse 9 e passar para cá, deu 27. E aí eu descubro que essa força aqui é 27 vezes maior. Ou seja, 27 é 9 vezes maior. Olha, se eu tenho uma distância, eu fiz para essa força, a distância era 3. Se eu diminuir a distância por 3, é óbvio pensar que a força foi multiplicada por 9, não é? Era 3, virou 27. Quanto vale a resultante entre elas? A resultante, em sentidos contrários, a gente subtrai uma menos a outra, que dá 27 vezes 10 a menos 6, menos a outra forcinha, que é 3 vezes 10 a menos 6. Essa resultante é 24 vezes 10 a menos 6, ou 2,4, né? Vezes 10 a menos 5, mas a FUVEST colocou 24 vezes 10 a menos 6 mesmo. Tá? Então, essa é a resolução do exercício de vocês. Tá? Esse daí é o exercício número 10, é o exercício que vocês têm aí na nossa apostila. Tranquilo, pessoal? Então, eu já vou colocar agora mais um vídeo, e esse vídeo é a resolução do próximo exercício, tá?